Flamengo vai com tudo em busca da liderança. Felipe Luiz terá 2 desfalques e 2 jogadores pendurados para o jogo contra o Bahia. E eu vou falar também da polêmica na renovação de Arrascaeta. Ou seja, eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando no Mengão agora. Então já curte esse vídeo porque eu cheguei com o pré-jogo que você estava esperando. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve aí para dar uma moral para outro flamenguista como você. A gente está tentando bater 800 inscritos. Tá faltando um pouquinho e você pode ajudar nessa. Não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha, vamos tentar fazer um vídeo rápido para você aqui, só para esquentar esse jogo contra o Bahia pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cebolinha e o Plata treinaram normalmente aí nesses dias, depois que o Flamengo voltou da Argentina, porém o Plata não foi relacionado para o jogo, já o Cebolinha sim. A gente ainda não sabe a escalação que o Felipe Luiz vai mandar a campo, mas a gente sabe que o Cebolinha, pelo menos, está liberado para o jogo. A gente não sabe se ele começa como titular ou se ele vai preferir botar o Michael ou o Bruno Henrique ali pela ponta esquerda, já que o Cebolinha está voltando de lesão. O Felipe Luiz não costuma colocar um jogador que volta de lesão ou de algum problema muscular como titular. Geralmente, quando ele entra no segundo tempo. Então, vamos ver aí se vai ser diferente, né? Na lateral esquerda, a gente tem novamente o Alexandro liberado para esse jogo. A gente também não sabe se ele vai começar como titular ou se o Felipe Luiz vai manter o Ayrton Lucas. A verdade é, o último jogo pela Libertadores, a zaga falhou muito. Então, assim, o Alexandro, ele dá um pouco mais de contenção, né? Liberando um pouco mais o Wesley para subir e aí sim ele fortalece um pouco mais a zaga. Quando o Ayrton Lucas joga, os dois laterais, eles têm que se revezar, quem sobe, quem fica. Então, de repente, como o Flamengo precisa ganhar, precisa tentar voltar para a liderança, é capaz de ele entrar com o Alexandro para liberar, como eu disse, um pouco mais o Wesley. O outro desfalque que o Flamengo tem, além do Plata, que está com edema ósseo e não foi relacionado, a gente também tem o De La Cruz, que não vai para o jogo, mas esse porque está suspenso por 3 cartões amarelos. Lembrando que o Wesley e o Pulgar também estão pendurados, né? Ou seja, os dois aí com 2 cartões amarelos, então tem que ficar ligados, porque o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é um clássico contra o Botafogo. Vai ficar faltando esse jogo, mais o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que tem mais um depois para o Flamengo aí ganhar aquela folga no Brasileiro e aí sim o Flamengo viajar para o Mundial. Então, muito importante o Flamengo ganhar o maior número de pontos possíveis, principalmente em casa, antes do Mundial, para ganhar essa gordurinha, tentar voltar à liderança aí. Lembrando que o Maracanã vai estar lotado, já mais de 50 mil ingressos foram vendidos, então assim, a promessa de casa cheia. O Rio de Janeiro fez muito calor nesse sábado, agora começou a chover um pouquinho no final da tarde, então assim, um clima agradável para a galera levar também a sua mãe, né, para o estádio, já para começar as comemorações do Dia das Mães. E aí, mudando de assunto aqui rapidinho, porque é uma polêmica, então eu deixo sempre você atualizado com relação a isso. Muita gente falando aí sobre a renovação do Arrascaeta, que não seria prioridade, o Flamengo não estaria priorizando, né, o Arrascaeta. A verdade é que a imprensa, quando fala de Flamengo, né, e aí a gente está falando de imprensa não só nacional, quando trata de jogadores assim estrangeiros, a imprensa internacional começa a falar também. E a gente sabe que o empresário do Arrascaeta ele é muito influente. Então, saiu uma notícia no jornal uruguaio dizendo que o Flamengo não prioriza a renovação do Arrascaeta. E a partir disso, muita gente aqui no Brasil, outros veículos de imprensa começaram a publicar também, dizendo que o Flamengo negou a renovação para o Arrascaeta, para o empresário dele, porque o Flamengo prioriza outros jogadores. E aí o Flamengo precisou emitir uma nota esclarecendo essa situação. Obviamente, o Arrascaeta é o camisa 10 do Flamengo, ninguém tá maluco de não priorizar. Acontece que, como mesmo o Flamengo falou na sua nota, existem umas situações de mercado que o Flamengo precisa priorizar para não perder jogador. O Flamengo está prestes a vender o Wesley, inclusive a gente vai falar um pouco de uma proposta que chegou para o Wesley agora nos últimos dias, não chegou uma proposta oficial, mas sim um início de conversas para vender o Wesley. Então o Flamengo precisa renovar com o Varela, que é um jogador de seleção, que tem um contrato que vai se encerrar no final desse ano, ou seja, daqui a um mês ele já pode assinar um pré-contrato contra com qualquer clube. Então, o Flamengo precisa correr atrás disso para não perder 2 laterais direitos. Então, isso é prioridade. O contrato da Arrascaeta vai até 2027.
né? Então ainda não é prioridade. Tem o Pedro, que também tem um contrato se encerrando em 2027. Porém, o salário do Pedro está defasado. Então essas são as prioridades na visão do Flamengo. Mas ninguém nunca colocou o Arrascaeta de lado ou disse que o Arrascaeta é negociável. Acontece que o empresário dele, né, o tal do Daniel Fonseca, é um empresário que sempre que o Arrascaeta tá para renovar, coloca muito o Flamengo contra a parede. Essa é a forma dele trabalhar, ele já é famoso. E aí, como obviamente ele tem influência, né, em jornais assim, ele já começou a espalhar notícia para tentar colocar, né, eu não sei se é na verdade ele, né, mas as pessoas que estão em volta ali do Arrascaeta às vezes fazem isso, tentam colocar a torcida, né, pressionando o clube para renovar com o Arrascaeta, tendo em vista o ídolo que ele é. Então é legal que a gente tenha muita calma nesse momento para não achar que a diretoria do Flamengo não quer renovar o Arrascaeta como tem saído na imprensa. A verdade não é essa, né? A gente sabe, é só ter o bom senso e entender que o Arrascaeta hoje está numa fase, uma das melhores que a gente viu, né? Voltando bem de uma lesão, de uma operação séria, jogando bem com a camisa 10, sendo protagonista, então não tem nenhum cabimento o Flamengo tomar essa decisão. De fato, o Flamengo está priorizando os jogadores que estão aí com tempo, né, de contrato sem priorizar, sem valorização, né, como vai acontecer com o Pedro, e alguns que estão terminando o contrato, assim como o Rossi também é outro que está na lista aí, porque está com um salário defasado. Eu acho que o que acontece aqui, que além de ser essa jogada de empresários, foi o que aconteceu com o Gerson quando ele pediu essa renovação, essa valorização. Abriu um precedente para outros jogadores acharem que estão no momento de renovar contrato e aí vem um monte de jogador. Então o Flamengo precisa pisar no freio para organizar as coisas, senão daqui a pouco está todo mundo querendo um ganhar mais que o outro. Tem uma outra questão também que é o salário do Michael, que é a herança da antiga diretoria. Ele chegou no Flamengo a peso de ouro, com um salário muito alto para os padrões do elenco atual. E acontece que tem jogador que joga muito mais do que ele, não só em quantidade, mas em qualidade. Tem muita gente jogando muito mais. Então, se o Michael ganha isso, fulano de tal tem que ganhar tanto. Então, eles colocam na mesa essa comparação e aí, obviamente, eles pressionam para essa renovação acontecer. É o tipo de coisa que acontece com o Flamengo, né, que termina inflacionando o mercado, tanto o mercado para vender esses jogadores, quanto o próprio mercado interno, né, a competição entre os próprios jogadores do elenco. E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, falar de Wesley, né? O City já abriu algumas conversas com o Flamengo e tendo em vista a concorrência de Liverpool, né, que quer colocar um substituto para o Alexander-Arnold. Tem o Barcelona também. Existe uma escassez de lateral direito no mundo. Ele é um jovem jogador, muito rápido, sendo convocado pela seleção brasileira. Então o City, já prevendo isso, começou a abrir as conversas com o Flamengo. A ideia é o Flamengo tentar vender agora por 45 milhões de euros, né, entre bônus e tudo mais, né, por conta dessa alta concorrência. Se isso acontecer, o Flamengo consegue passar o valor do recebido pelo Vini Júnior, né, que foi aí uma grande venda. Na época o euro estava R$3, né, então se venderia pelo mesmo valor, 45 milhões, mas hoje o euro bate mais de 6, né, 5 e 6 ali reais, então seria aí uma grana, assim, mais de 260 milhões de reais, né? A única problemática é que o City tá querendo o Wesley já para jogar o Mundial. E a ideia do Flamengo é vender ele depois do Mundial. Então ainda teria esse entrave aí nessa negociação, beleza? Essas são as notícias principais do Flamengo, desse pré-jogo contra o Bahia. Esperamos que o Flamengo faça um bom jogo, volte a jogar bem, principalmente diante da sua torcida, até porque 50 mil pessoas estarão no Maracanã na noite deste sábado. Nos vemos no próximo vídeo com a vitória do Mengão para comemorarmos, se Deus quiser. Um forte abraço.